Amados, esse é o nosso 58º encontro. Nós estamos no capítulo 18 do Evangelho de João. E Jesus já estava julgado e condenado pelo tribunal religioso. E agora, João vai nos mostrar como foi o julgamento de Jesus no tribunal político, no tribunal romano. João não escreve nada sobre Herodes, ele nem cita Herodes no seu evangelho. Também não cita nada sobre o sonho da esposa de Pilatos, nem o ato de lavar as mãos por parte de Pilatos. Ele não escreve isso. Os sinóticos, sim, Mateus, Marcos e Lucas relatam esse detalhe para nós. Mas João não é esse o objetivo de João. João queria deixar claro que o Senhor Jesus é soberano, que tudo que estava acontecendo de acordo com a vontade dele, de acordo com os seus propósitos. Então, a diferença agora entre o Evangelho de João e o de Mateus, Marcos e Lucas é justamente esse. João quer mostrar que tudo estava sob o controle do Senhor Jesus. Vamos ao texto? João capítulo 18, a partir do versículo 28. Nós vamos encontrar João escrevendo assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Então tiram Jesus da casa de Caifás e vão levar para o pretório. O pretório era igual ao quartel-general de um governador romano. Então o pretório nós podemos entender como o quartel-general dos romanos naquela época. E normalmente esse quartel-general não ficava em Jerusalém, ele ficava em Cesareia, mais próximo do mar, mais fácil de sair para Roma. Mas nas festas judaicas, em função da aglomeração, do afluxo de pessoas que vinham para comemorar lá no templo, ele se deslocava de Cesareia para Jerusalém e ficava ali na Fortaleza Antônia. Era o nome que dava o local onde eles construíram para abrigar, né, o governador romano durante essas festas, justamente por causa da multidão que corria para lá. E ela ficava bem pertinho do templo, assim, a noroeste dos muros, bem pertinho, colado praticamente ao templo, onde os soldados romanos tinham total acesso, visibilidade, e estava acompanhando o que estava acontecendo. E João fala que era cedo de manhã quando eles chegaram ao pretório. Então tá lá, era cedo de manhã e eles chegam ao pretório, mas eles não entram, os judeus não entram no pretório, eles não entraram para não se contaminarem, porque eles queriam celebrar a Páscoa, comer a Páscoa, e se eles entrassem no pretório, eles se contaminariam com os gentios, com os romanos, e já tinham passado por um rigoroso processo de purificação, para justamente no sábado poderem comer do Cordeiro Pascal, celebrar a Páscoa. Eles já haviam dado início a um processo ritual muito acirrado e não queriam entrar no pretório para não deixar perder tudo aquilo que já tinham feito, se contaminando e não podendo celebrar a Páscoa. Então, eles poderiam até estar purificados exteriormente, depois de toda a tratativa que eles fizeram por fora, já podia estar purificado, depois dos banhos, aquelas coisas que eles faziam. Mas no interior deles, o interior estava cheio de ódio ao ponto de querer matar um semelhante. E não adiantou nada purificar por fora se por dentro está contaminado pelo ódio, pela inveja, pelo rancor, pela mágoa, enfim. No versículo 29, João escreve: Então Pilatos saiu para lhes falar. Então Pilatos sai do pretório, vem aonde ele estava para lhe falar, e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Bom, Pilatos, governador nomeado por Tibério, ali pelo ano 26 depois de Cristo, estava ali incumbido de uma missão. A missão dele era manter a Pax Romana. Ele tinha que manter as coisas sob controle, de acordo com o que ele chama de Pax Romana, custe o que custar. Era para isso que ele estava ali, a função dele era essa. Somente ele, nesse caso, poderia executar uma pena de morte. Eles já tinham ciência disso, que os romanos, quando tomaram a Judéia, impuseram essa lei para eles. Só quem pode executar uma pena de morte somos nós romanos. E o Sinédrio até poderia decretar uma pena de morte, mas não poderia executá-la. Então o Sinédrio envia Jesus até Pilatos e já chega com Pilatos já trazendo a pena de morte. A esperança deles, do Sinédrio, é que Pilatos confirmasse a sentença e mandasse executar Jesus. Simples e puro. Na acusação,
eles vão trazer uma série de circunstâncias. Nós vimos no capítulo anterior, no nosso encontro anterior, que eles vão acusar Jesus de sedição contra o Império Romano, de fazer-se Deus. Então ele estaria sendo condenado pela lei judaica e também pela lei romana. Mas Pilatos pergunta: que acusação trazeis contra este homem? Versículo 30, responderam-lhes: se este não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. Primeira coisa, chama Jesus de malfeitor. Chama Jesus de malfeitor. Guarde essa palavra. No 31, replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai-os vós e julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. A nós não é lícito matar ninguém. E 32, João escreve: para que se cumprisse as palavras de Jesus, significando o modo como que havia de morrer. João quer deixar claro, quando escreve o versículo 32, para que se cumprisse as palavras de Jesus, é que tudo que estava acontecendo ali está sob o controle de Jesus. Nada foge ao controle dele. Versículo 33, tornou Pilatos a entrar no pretório. Ele tinha saído, encontrou com a turba lá fora, ele entra no pretório e chamou Jesus. Aí chamou Jesus e entra com ele. E perguntou-lhe, já fora da vista da turba, né? Pergunta: és tu rei dos judeus? Essa é a pergunta que Pilatos fez para Jesus. És tu rei dos judeus? Pilatos entra no pretório, que é o quartel-general deles, chama Jesus em particular e faz a pergunta. Até aquele momento, pelo relato de João, eles haviam acusado Jesus de malfeitor. Eles não tinham acusado Jesus ali de ser o rei dos judeus. Então Pilatos, quando faz a pergunta para ele, se ele era o rei dos judeus, é porque Pilatos já sabia de alguma coisa. Estava tudo acontecendo debaixo dos olhos do romano. Então, certamente, Pilatos já tinha sido brifado: olha, vão trazer o Jesus aqui e ele se diz o rei dos judeus. Aí Jesus perguntou, versículo 34, Jesus respondeu, faz uma pergunta, né? Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Aí Jesus pergunta: você mesmo quer saber se eu sou o rei dos judeus, ou te disseram isso e você quer apenas a confirmação? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? Em outras palavras, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em manter tudo sob controle. Eu estou aqui porque Tibério me colocou aqui para manter a paz. Nós estamos numa festa da Páscoa, a cidade está lotada, as pessoas querem te conhecer, você tem feito sinais e maravilhas, e agora os líderes judaicos me trazem você até aqui com uma sentença de morte. Eu quero saber porque... Mas eu não estou preocupado se você é ou não é. E por isso Pilatos afirma: a tua própria gente, Jesus. A tua própria gente, são os principais sacerdotes que te entregaram a mim. Aí Pilatos pergunta: o que fizestes? Aí Jesus vai responder. Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Aí Jesus não responde essa pergunta: o que fizeste? Ele responde a primeira pergunta que ele fez. O meu reino, se perguntou se eu sou rei, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu mundo, meu reino, não é daqui. Meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei. Ou seja, pode ser o rei daqui, mas você é rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. Para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Opa! Essa palavra é importante. Quando João escreve essa frase de Jesus, eu vim para dar testemunho da verdade, João está querendo dizer o seguinte, que naquele julgamento, Jesus não era o réu, Jesus era testemunha. Então, João, ao escrever essas palavras, as palavras que Jesus proferiu, queria dizer e queria evidenciar que Jesus, nesse julgamento, não era o réu, mas era testemunha. E é testemunha da verdade. Ou seja, tudo que está escrito, prescrito nas Escrituras, que os judeus têm nas mãos, que conhecem muito bem, tudo que está no Antigo Testamento, que eles sabiam muito bem, é verdade. Tudo que está no livro da Bíblia, no Antigo Testamento, é verdade. E eu, Jesus, vim como testemunha da verdade. Olha que lindo! Eu sou testemunha da verdade. Tudo aquilo que meu pai escreveu no livro. Estou testemunhando que aquilo é verdade. Tudo que aquele que está no livro é a verdade e eu estou testemunhando que é verdade. Aí o Senhor Jesus fala assim:
todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, que entende, que conhece, que me aceita, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Pilatos fazia o que é verdade? Que para Pilatos, verdade era uma filosofia. Era uma filosofia, iguais as que os gregos levantavam. Então, estão condenando Jesus por causa de uma mera filosofia. É isso que Pilatos entende quando pergunta: e a verdade? É a filosofia. Tendo dito isto, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Então, nesse primeiro momento aqui, Pilatos já se mostra contrário à acusação que fizeram e já começa a se mostrar favorável a libertar Jesus. Essa é a verdade. Então ele fala: eu não acho nele crime algum. 39. Pilatos continua: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Nós estamos na sexta-feira. A Páscoa é sábado, domingo agora. E como sempre fizemos, eu solto um prisioneiro. É um costume. Aí pergunta Pilatos: quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Pilatos não ofereceu Barrabás. Pilatos perguntou se queria que soltasse Jesus. O objetivo de Pilatos é soltar Jesus. Versículo 40. Então gritaram todos novamente: não estes, mas Barrabás. Então é a multidão que grita: não este, mas Barrabás. E multidão também não é bem o caso, porque nesse momento aqui não tinha uma multidão. Tinha ali os principais sacerdotes, o Sinédrio, e os soldados do templo. Não era uma multidão, era apenas os principais sacerdotes e os soldados do templo. E eles gritam: não esse, mas Barrabás. Aí João escreve: ora, Barrabás era salteador. Então, quando eles trazem Jesus na primeira vez e chamam Jesus de malfeitor, agora João fala que Barrabás era um salteador. E quem merecia ficar era Barrabás. É isso que o João está escrevendo aqui. Com isso a gente entra no capítulo 19, que é a sequência do texto. Então, versículo 1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Já que eles não querem que eu liberte a Jesus, preferiu os outros Barrabás, vou açoitar Jesus e manda açoitar. Aí começa um ritual terrível nas mãos dos romanos, onde Jesus é brutalmente açoitado. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na cabeça e vestiram com um manto púrpura. Esse manto púrpura, de acordo com os sinóticos, veio do deboche que Herodes fez de Jesus. Quando Jesus vai até Herodes debocha de Jesus e coloca em Jesus esse manto púrpura, que significava o seguinte: somente as pessoas ilustres poderiam usar a cor púrpura. Era uma cor muito cara, era extraído de uns animais marinhos, era muito caro você conseguir fazer a tonalidade púrpura, então era uma ostentação. A pessoa que usava uma roupa na cor púrpura, uma capa, uma túnica na cor púrpura, é como uma pessoa que hoje quer usar o melhor carro do ano para mostrar poder, ostentação. Então era um sinal de ostentação. E Pilatos debochando de Jesus, e aqui eles estão colocando a coroa na cabeça do Senhor Jesus, e esse manto, essa túnica púrpura, também como se fosse um deboche. E no versículo 3 diz assim: chegavam-se a eles e diziam: salve, rei dos judeus. Então saudavam a Jesus como rei dos judeus: salve, rei dos judeus, e davam-lhes bofetadas. Outra vez, saiu Pilatos e lhes disse: vai sair do pretório e vou falar para o pessoal que está lá fora, para a turma que está lá fora. Eis que vos apresento, eis que vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Então, depois de espancado pelos soldados, Pilatos traz ele de fora, de novo, apresenta ele para os judeus e fala: eu não acho nele crime algum. Novamente, Pilatos afirma que não tem nada errado, não estou vendo nada errado desse homem, vou soltar. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura para que eles vissem, né? E disse-lhe Pilatos: eis aí um homem. Ele falava que era Deus, que era filho de Deus. Olha o que a gente fez com ele. A gente espancou, a gente debochou e não aconteceu nada com a gente. Então, para ele agora é apenas um homem. Um homem, nada mais do que isso. Mas versículo 6. Ao verem-no, os principais e sacerdotes e os seus guardas, aí que eu falei, quem está lá, os principais sacerdotes e seus guardas, gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então quem está gritando crucifica-o aqui não é uma multidão, mas são os principais sacerdotes e os guardas, de acordo com o que João escreveu.
João escreveu isso. Disse-lhe Pilatos: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Aí João escreve que Pilatos, mais uma vez, torna a afirmar: vocês crucifiquem, porque eu não estou vendo nada de errado, não vejo nele crime algum. Aí responderam dos judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Então nós temos uma lei, pela lei Jesus merece a pena de morte, porque ele se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Olha, se João escreve que ele ainda mais atemorizado ficou, eu acredito que ele já estava atemorizado. E agora está mais atemorizado ainda. Versículo 9. E tornando a entrar no pretório, ele volta para o pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Ele está ficando meio preocupado aqui agora. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Não respondeu. Então Pilatos advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade sobre ti para te soltar e também tenho autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Lembre-se, o objetivo de João é provar que tudo o que estava acontecendo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade soberana de Jesus. Então, quando ele fala: Pilatos, nenhuma autoridade teria te dado, você teria sobre mim, se não fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem mais pecado do que você. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. O Senhor Jesus falou isso. Versículo 12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se saltas a este, não és amigo de César, porque todo aquele que se diz rei é contra César. Então João escreve que, mais uma vez, Pilatos está totalmente convencido que deveria soltar Jesus. Mas o povo está ali, os principais sacerdotes estão ali gritando: se você soltar esse homem, você é inimigo de César, porque ele se diz rei, todo aquele que se diz rei é inimigo de César. Aí Pilatos, ouvindo essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, que em hebraico é Gabatá. João escreve isso para a gente, e ele vai proferir. Ele vai proferir o que os judeus queriam ouvir. E era a Parasceve Pascal. João escreve que era Parasceve Pascal. O que é Parasceve Pascal? Era a sexta-feira da celebração da Páscoa. João escreve também que era cerca da hora sexta. A hora sexta. De acordo com o horário romano, a hora sexta seria às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã está acontecendo, de acordo com João, de acordo com o sistema horário romano. Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que esses três evangelistas citam o sistema horaico judaico, não o romano. Mas João utiliza do sistema horário romano. Então havia sim uma distinção entre como os romanos dividiam as horas do dia e como os judeus dividiam as horas do dia. Então você, quando lê João, tome cuidado. João está usando o sistema romano, sistema horário romano, e os demais vão estar usando o sistema hebraico, o sistema judeu de horas. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Então, conforme João, Jesus está sendo sentenciado agora pelo tribunal romano por volta das 6 horas da manhã. Marcos vai dizer que Jesus vai ser crucificado às 9 horas da manhã. Ele vai morrer lá pelas 15 horas da tarde. Ora, e essa hora, 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, era uma hora fatídica. Era exatamente a hora em que lá no templo se imolavam os cordeiros pascais. Então todos os chefes de família providenciavam um cordeiro sem defeito e levava até o templo nessa hora, e o sacerdote se colocava na posição e tocava-se um chofé, um chifre de carneiro, e naquele momento os sacerdotes cortavam o pescoço dos cordeiros, espargiam o sangue, e os pais de família levavam esse cordeiro para casa para assar, para comer no sábado da Páscoa. Então era aquele momento, exatamente 15 horas, era o exato momento em que isso estaria acontecendo no templo. Mas Pilatos disse aos judeus naquele momento: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora,
Fora, crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos acreditava que Jesus era inocente das acusações, mas entregou Jesus para ser crucificado, porque a consciência perdeu. A conveniência falou mais alto. A conveniência falou mais alto que a consciência. As autoridades judaicas, por sua vez, que condenavam o domínio romano, agora se dizem súditos de César, só para poder crucificar Jesus. E eles falam: não temos rei, senão César. As autoridades judaicas, que esperavam a chegada de um Messias, que seria o rei dos judeus, na estatura de Saul, na estatura de Davi, na estatura de Salomão, como eles falavam, como eles pregavam, agora eles gritam: não temos rei, senão César. Na verdade, tudo estava acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Jesus morreu na mesma hora em que no templo se abatiam os cordeiros da Páscoa. Era por isso que João Batista gritava: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mesmo instante em que os cordeiros eram abatidos no templo para a remissão dos pecados de seus ofertantes, Deus Pai ofereceu seu Filho unigênito no Gólgota para a remissão de todo aquele que nele crê. Mas a crucificação nós trataremos no nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir. Fico por aqui. Peço a Deus que nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal. Fiquem com Deus.